Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Diálogos Pedagógicos, hoje, na nossa 5ª edição. Em nome da Subsecretaria de Ensino, eu quero dar as boas-vindas a todos aí que estão nos escutando, as lideranças pedagógicas das escolas, os professores articuladores, coordenadores pedagógicos e professores orientadores. Sejam bem-vindos, mais um encontro nosso, é um prazer estar aqui. Eu sou a Adriana, eu trabalho aqui na Escola de Formação Paulo Freire, e quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, desde o primeiro encontro do Diálogos Pedagógicos, lá no início de fevereiro, ok? Hoje a gente está aqui, mais uma vez, trazendo mais uma equipe a partir da solicitação de vocês. Lembrando um pouco, no primeiro encontro do Diálogos Pedagógicos, na avaliação desse encontro, a gente fez uma pergunta, uma enquete de temáticas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para a discussão. Então, a partir do terceiro encontro, a gente trouxe algumas equipes falando sobre temáticas escolhidas por vocês aí que estão nos escutando. Então, nossos convidados de hoje, eu vou trazer para apresentar. A gente está aqui com a Coordenadoria de Educação Integral e Extensão Curricular, a equipe toda, a professora Joana, Paulo, Ricardo, Marta, super obrigada por vocês estarem aqui hoje e se disponibilizarem para vir conversar conosco, falar um pouquinho sobre essas temáticas. Super obrigada, eu trago vocês daqui a pouco. Então, continuando para lembrar a todos que estão aí nos escutando, esse encontro vai ficar gravado no aplicativo Rio Educa em Casa, no canal Gestor e no YouTube da Escola de Formação Paulo Freire. Então, é importante, vocês, caso não consigam assistir ao vivo, ele vai estar na playlist, esse encontro, então é importante você estar aí escutando, conversando um pouco, entendendo um pouco como é que é essa dinâmica dessas equipes e como eles têm como auxiliar o trabalho pedagógico na escola. A nossa proposta é essa, trazer, alinhar com vocês, pensar um pouco no trabalho pedagógico, em como, enquanto você, liderança pedagógica, pensa nesse planejamento, nessa organização da escola, como você pensa no seu projeto político-pedagógico, no seu plano de ação que foi construído. Então, a gente trouxe vocês, uma das questões foi um pouco a questão, o trabalho interdisciplinar, como é que a gente estreita esses laços dentro do planejamento da escola, como é que a gente amplia todo esse trabalho pedagógico. Então, a gente trouxe hoje, vamos iniciar, a professora Joana Oscar, a coordenadora da Coordenadoria de Educação Integral e Extensão Curricular. Joana, super obrigada por você estar aqui, é um prazer, em nome da Escola de Formação Paulo Freire, e aí a palavra é sua. Super obrigada. Bom dia, Adriana, bom dia a toda a equipe pedagógica das unidades escolares. Nós estamos muito animados de estar aqui nessa manhã com vocês. Quero agradecer já desde já a Escola de Formação Paulo Freire por nos incluir e explicar um pouquinho para vocês como é que está organizada a coordenadoria. Eu sou a professora Joana Oscar, até pouco tempo eu estava à frente da Gerência de Relações Étnico-Raciais e aí, recentemente, recebi um convite para assumir, então, o papel de coordenadora da Educação Integral e Extensão Curricular. A extensão curricular nada mais é do que a potencialização do currículo. É isso que a gente fala da parte diversificada. Então, quais são as maiores ações dessa coordenadoria? As gerências que compõem essa coordenadoria, todas elas, o que elas têm em comum é que todas elas têm projetos plausíveis, com muito repertório, que podem estar acontecendo dentro das escolas, e potencializando ainda mais os planos pedagógicos, os planos de gestão e os projetos e planejamentos que vocês têm. Qual a nossa maior função? O desenvolvimento das 10 competências gerais da BNCC. Então, vou pegar aqui minha cola, que são, o conhecimento científico, o pensamento crítico criativo, o repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, empatia, cooperação, responsabilidade, cidadania. E aí vocês devem estar se perguntando, não é, Joana? Isso é uma coisa que a gente faz já todo dia. E é exatamente isso. Só que essas competências, a gente ainda está caminhando para entender como que a gente registra. Por quê? Elas estão no campo das relações. Elas estão no campo do que é o vivido, desse currículo que é o vivido, e não um currículo que está prescrito. Então, nesse sentido,
é que nós estamos imbuídos de oferecer hoje para vocês um repertório de tudo que a coordenadoria tem de projetos, vocês possam pensar, caramba, isso a gente já faz, não, vamos alinhar com a secretaria, vamos incluir, vamos olhar para o calendário pedagógico e ver como é que a gente consegue visibilizar aquilo que vocês já produzem muito bem dentro dos eixos e das ações que a gerência de leitura, que a gerência de relações étnico-raciais e que a gerência de projetos pedagógicos de extensão curricular tem para oferecer para vocês. E aí, o que a gente gostaria, né, de, além de apresentar, é que vocês fiquem muito à vontade para nos acionar, porque a coordenadoria ela existe para isso também. Né? Aí, vocês, enquanto gestores e que planejam as ações pedagógicas, vocês podem chegar até nós por meio do nosso telefone, pelo nosso e-mail, e falar, caramba, Joana, eu tenho um projeto que eu realizo aqui na minha escola há muitos anos e eu não sei como fazer o registro disso. A gente encaminha para vocês, né, e dá todas as orientações. Eu tenho aqui um espaço que eu gostaria de transformar em horta, e eu sei que a prefeitura tem um projeto de horta. Como é que eu posso fazer isso? Encaminha que a gente entra em contato e faz essas orientações para vocês. Né? O nosso desejo, como coordenadoria nesse momento, é diminuir essa distância do que a gente pensa no nível central e o que efetivamente acontece no campo, porque nós precisamos potencializar aquilo que as escolas fazem de melhor. Esse é o nosso objetivo, um dos nossos objetivos principais, né? Então, que nós tenhamos uma excelente manhã. Eu espero que vocês fiquem bastante empolgados com aquilo que as gerências vão apresentar para vocês. E aí, agora eu vou convidar a Marta, representando a gerência de leitura. Vem, Marta, para conversar com vocês. Oi, gente, muito bom dia, que bom estar aqui. Obrigada, Joana, obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Eu me chamo Marta, eu integro a equipe da gerência de leitura, né? E eu vou trazer hoje um pouquinho para vocês, né, das nossas ações, da nossa área de atuação, do nosso foco de trabalho, que eu acho importante, né? Todo mundo trabalhar, né, nessa linha, trabalhar em rede junto com a gente. Então, se puder já colocar o slide para eu já começar, né? Esse slide ele vai orientar um pouco a minha fala, né? E também para vocês visualizarem melhor essas ações da gerência de leitura. Pode colocar para mim, por favor? Isso, então. Já começando, né? Mostrando aqui os espaços privilegiados de fomento à leitura e formação de leitores. Essa proposta que a gerência de leitura ela leva para a rede, né, de criar esses espaços. Quem está, né, gerindo, né, a gerência de leitura é a Carla Celestina. Eu estou aqui representando, né, a Carla, a professora Carla. Ela está à frente desse trabalho, né, liderado por ela. E eu faço parte dessa equipe com muita honra, porque é um trabalho muito, muito importante. A gente acredita naquilo que a gente faz, né? De transformar cada unidade escolar, né, e nesses espaços privilegiados de fomento à leitura e formação de leitores. E além do espaço escolar também, a gente formar comunidades leitoras. Então, todo o foco da gerência de leitura ela está nessa direção, né? Então, é muito importante a gente deixar isso já esclarecido desde o início, né? Nossos focos na atuação no campo, né? Nosso grupo focal são as salas de leitura das unidades escolares e também as bibliotecas escolares municipais. Mas, independente desse espaço físico, né? Porque sabemos que tem unidades na rede, unidades escolares, que não têm necessariamente o espaço físico da sala de leitura. Mas o trabalho da sala de leitura é mais do que o espaço físico, é uma proposta pedagógica, né? Essa proposta de formar leitores, né? Leitores críticos, e nessa perspectiva mais ampla, que é a perspectiva de Paulo Freire, né? De leitura de mundo, da gente ler o mundo. Então, a gente parte, né, da leitura literária, é o nosso foco principal, mas também já com esse foco, essa abertura, né, que a gente entende
dessa importância dessa abertura do ler o mundo, de expandir, né, esse campo, né, esse campo, essa atividade leitora nessa perspectiva de leitura do mundo. Então é isso, a gente pretende, com as nossas ações, né, estabelecer espaços, esses territórios escolares, né, de fomento à leitura e de formação de leitores. E quando a gente fala em formação de leitores, a gente está falando, né, dos leitores pequenininhos, né, desde a educação infantil, sim, né, até o 9º ano, que é a nossa área de atuação na rede do ensino fundamental, né, mas também na formação de leitores. A gente investe na formação de leitores dos profissionais de educação, que fazem parte dessa rede grande, né, qual a gente pertence. Então, é uma formação de leitores global e também atingindo as comunidades, os territórios. Por exemplo, quando a gente incentiva, né, o empréstimo de literatura, de exemplares, de títulos literários, né, a gente visa afetar, né, com esse trabalho todos os professores, profissionais da unidade, os alunos e também os familiares, as famílias desses alunos, que eles levam esses títulos para casa, né, os responsáveis podem ler com eles, podem compartilhar, né, não, em toda aquela família, né, primos, irmãos mais velhos, pai, mãe, avó, enfim. A gente busca afetar, atingir, né, toda essa comunidade escolar. E agora tentei resumir um pouco, que são muitas ações, né, para trazer para vocês algumas ações que a gente tem na gerência. Então, se puder passar o slide, vou tentar falar assim, de forma bem resumida, porque cada ação dessa ela é muito grande, né? Ela tem uma potência muito grande, mas eu vou tentar resumir aqui, né? A gente tem na gerência a nossa macroação, que é o Rio de Leitores, né? E o Rio de Leitores, vocês vão ver os diferentes eixos, né, dessa macroação. Então, o que está envolvido nessa formação leitora, né, nesse Rio de Leitores? Toda essa prática leitora que a gente espera para a rede, né? Engloba grandes ações, né? Como desde a compra de livro, né? Da aquisição de livros para compor o acervo das unidades escolares. Também pensamos em compor o acervo dos profissionais da educação, dos alunos, um acervo particular, que a gente acredita, né, que para a gente formar leitor, a gente também tem que ter acesso ao livro e à literatura, né, a literatura de qualidade. Então, nessa macroação, a gente prevê isso, esse acesso, né, que esse título literário, que essa literatura chegue, né, tanto aos profissionais de educação, quanto aos nossos alunos e também para as unidades escolares. Então, só para exemplificar, né, como que acontece isso, a gente participa de grandes eventos literários e dos eventos literários da cidade, né? A gente sempre busca essa parceria, estar presente, porque a gente acredita que essa experiência faz parte também da formação do leitor, né? Você está presente num grande evento literário, por exemplo, como foi a Bienal, né, final do ano passado. Quem pôde estar presente, porque ainda estava no momento híbrido, né? Alguns profissionais foram presencialmente, e a gente ofereceu também, né, essa oportunidade de cada profissional da educação compor o seu próprio acervo pessoal. Então, a prefeitura, né, junto à SME, ela proporcionou isso, né? Os professores ganharam um voucher para eles poderem investir nesse seu acervo pessoal, que também faz parte da formação de leitores, né? Dele estar presente, dele ter esse contato com o mercado editorial, com os autores novos, os autores consagrados, de ter essa troca, de viver essa experiência. Então, isso tudo se engloba nessa formação. E a participação, né, da gerência e esse incentivo nesses grandes eventos literários vai por esse caminho, né? Além do profissional ele poder investir no seu acervo pessoal, os alunos que visitaram também, eles também ganharam voucher, também fizeram suas próprias escolhas, né, com autonomia, suas escolhas literárias, tiveram esse contato.
E todas as unidades escolares também tiveram essa oportunidade de renovar, atualizar o seu acervo, o acervo de cada unidade, para oferecer, né, essa leitura, literatura de qualidade para todos os profissionais, alunos e comunidades leitoras da nossa rede. Então, só um exemplo mais recente, né, que eu pesquei aqui da Bienal para a gente entender como funciona, né, esse investimento no acervo pessoal e o acervo das unidades escolares, que fica dentro dessa macroação do Rio de Leitores, né? E, além disso, né, no final também do ano passado, os alunos receberam um livro para levar, para também compor o seu acervo pessoal para leitura nas férias, né? Vão ficar um longo tempo, um mês, né, em casa, mas que eles pudessem ter também esse livro, né, esse exemplar, esse título literário para isso, né, para pessoal, para a formação dele pessoal e também da família dele, né, os familiares. E a gente fez também essa aquisição no ano passado, foi uma grande, né, tudo isso é uma grande ação, porque imagina fazer aquisição para todas as escolas da rede, né? Então, é um trabalho bem grande de logística, né, da equipe sentar, fazer a curadoria, montar um cardápio literário, pensar na faixa etária, pensar no aluno que vai receber, né, nas escolas que vão receber esse acervo, enfim. Mas a gente está fazendo fizemos chegar nas escolas, né? E a gente achou muito legal esse movimento, foi uma experiência muito bacana. E a gente resolveu, eu até coloquei aqui no slide, né, o nosso arroba, né, arroba Rio de Leitores SMA Carioca, que surgiu esse perfil no Instagram justamente para isso, né? A gente repostou esse momento dos alunos recebendo seus exemplares para leitura nas férias, e a gente aproveitou também para divulgar as ações da gerência, né, que são muitas ações nesse sentido. Então, tem lá nos destaques as nossas ações, é um perfil novo, né? Então, a gente está começando agora, não tem tanto conteúdo assim, mas o conteúdo que está lá já dá para a gente ter uma visão, né, das ações, dessa macroação que é o Rio de Leitores, dentro da gerência de leitura, né, atuando nessa disseminação da leitura, nesse fomento à leitura e formação de leitores. Então, só para falar um pouquinho, né, da aquisição, de acervo, dinamização, atualização, né? E a gente, além disso, a gente investe também na formação profissional, porque a gente acredita, né, que para formar leitores, a mediação é muito importante. Aliás, a mediação é muito importante em tudo, no nosso trabalho, na nossa prática pedagógica, né? O professor é um mediador, né, muito importante, ele tem esse papel de mediador, né? E no campo da leitura e literatura não podia ser diferente, né? Então, a gente investe na formação desse profissional, que ele vai atuar, né, nas unidades escolares. Quando a gente abre nossas formações, nossos cursos, não somente para os professores de sala de leitura, né, mas para toda a rede. Todos os profissionais da rede que quiserem participar da nossa formação são bem-vindos, né? E a nossa formação, nessa formação literária, nesse sentido, né, a gente acredita nisso. Se a gente formar um bom mediador de leitura, né, com certeza a gente vai estar ali no campo afetando, né, nosso foco maior, que são os nossos alunos, nossos estudantes da rede. Então, a gente faz formação, e nessa formação a gente prioriza o contato com grandes escritores, com grandes instituições literárias, como a ABL, a Academia Brasileira de Letras, né? A gente sempre está trazendo, né, proporcionando essa vivência, né, essa aproximação do leitor, do profissional, né? Então, esse profissional que vai atuar como mediador de leitura, a gente está aproximando esse profissional do mundo literário. Então, as nossas formações, ela tem esse foco, né, esse foco principal. E são muitas que a gente oferece, né? Muitas formações ao longo do ano. E, no decorrer aqui da apresentação, eu vou falar algumas para vocês, tá? Por exemplo, ali embaixo tem o Leituras Cariocas, né, amarelinho, aquele quadro amarelinho. É um seminário que a gente faz anualmente, né, que é todo focado para esse campo, né, de formação de leitores e da literatura e também de outras linguagens. Por quê? Porque a gente vê, a literatura ela é uma arte, né? E como arte, ela dialoga muito facilmente com as outras artes, né? Com as outras linguagens,
com outras linguagens, com outros campos artísticos. Então, é fácil, né, essa movimentação, né, nessa direção também. Né? E nessa direção que eu falei no início, de leitura de mundo. Né? Não é só a leitura do texto literário, mas é a leitura de imagens, né? A leitura do que está acontecendo, da gente formar leitores críticos, né? Não só de texto, mas de mundo. Né? E, para isso, a gente precisa caminhar nesse sentido, oferecendo, né, diversas linguagens também, para ele ter esse acesso, né, a diversas linguagens. Então, esse seminário Leituras Cariocas, que a gente faz anualmente, é só um exemplo, né, que eu trouxe aqui das nossas formações, ele prevê isso, né, essa aproximação, tanto da nossa rede com esse mundo literário, também com as outras linguagens. E desse seminário, dessas conversas, desse diálogo, né, foram surgindo frutos. Né? Então, a nossa equipe montou também 2 cadernos bem interessantes, né, que a gente chama de Leituras Cariocas, tem volume 1, volume 2, né, que funciona também como um manual, é muito interessante, né, no trabalho para direcionar, né, esse profissional, os professores, a trabalharem nesse sentido, né, da literatura e de outras linguagens também. Então, nesses cadernos, a gente mostra, né, como é possível trabalhar na prática com poesia, o que é crônica, o que é conto, qual a diferença, né, haikai, aldrabia, podcast, games e audiovisual. Então, a gente fez, né, esses 2 volumes desses cadernos, que também é fácil de vocês terem acesso, porque ele está por meio digital, são 2 cadernos digitais, né, que também vão colaborar para dar essa base, né, esse embasamento, tanto teórico quanto prático, né, na nossa rotina, aí, no dia a dia da escola, na nossa prática pedagógica. Então, eu trouxe só esse exemplo das nossas formações, né, e também do que a gente produziu, do material que a gente produziu. Né? E falando em outras linguagens, né, a gente tem também, dentro desse eixo das outras linguagens, de leitura de imagem, leitura de mundo, o projeto Cineclube e Cineclubinho, que também é um projeto muito grande. Eu vou tentar resumir aqui, né, como que a gente trabalha com esse projeto. É um projeto antigo, né, da nossa gerência, começou lá em 2008, né, quando a gente não tinha toda essa tecnologia. Então, a gente tinha câmeras analógicas, era difícil, né? Você tinha que ter aquela filmadora de carregar nas costas, depois foi aquela de mão, enfim. Hoje em dia, está tão mais fácil, né? Qualquer celular, a gente consegue um data show, uma parede branca de projeção, enfim. Então, hoje a tecnologia essa evolução tecnológica ajudou muito, né? Também a evolução desse projeto. Então, antes da pandemia, a gente já tinha registrado mais de 400, quase 500 escolas, né, que já trabalham com essa linguagem, que já conhecem o projeto Cineclube, que colocaram esse projeto, né, de trabalho com a linguagem audiovisual dentro da sua prática pedagógica na escola. Então, assim, teria um dia só para eu falar aqui do Cineclube e Cineclubinho, né? Ainda mais que eu sou suspeita, que eu sou apaixonada por essa linguagem, a linguagem do cinema, que também é uma potência, né? Tanta coisa que a gente pode trabalhar. Por isso que esse projeto, ele prevê, né, desde o início, tanto assim, a formação de plateia primeiro, né? A gente parte desse trabalho, né, de formar a plateia na escola, do aluno. Hoje em dia é tão difícil a gente ouvir, né, saber ouvir, esperar a nossa vez de falar, de ouvir, né, e o cinema, ele vai ter esse pré-requisito, né, de você parar, de você ouvir, de você ver, se deixar ser afetado por ele, né, naquela narrativa audiovisual, que também é uma construção de narrativa, né? A literatura é a construção da narrativa através do texto. E o cinema é uma narrativa, é a construção de uma narrativa através do audiovisual. Então, ele é concreto ali na tela também, as imagens, né? Então, a gente prioriza nesse projeto, né? A gente trabalha desde a formação de plateias, quando eu falo no Cineclubinho, é desde a educação infantil, nossos ADIs. Tem um projeto super legal também, que
porque eles já até produziram audiovisual, né? Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas então é desde a formação de plateia, a gente também prioriza a gente acha importante, né, aquela ambientação na sala escura, aquela experiência do cinema, de você estar na sala escura, de você ver aquele filme em tela grande, projetado, né? Se não tem tela, não tem problema, numa parede grande, né, no projetor. Então, toda essa experiência, toda essa vivência de trazer o cinema para dentro da unidade escolar, né, é uma premissa desse projeto. E não só eles assistirem às sessões cineclubistas, que tem tanta coisa envolvida, né, em assistir uma sessão cineclubista, mas a gente também incentiva que o pós-sessão é tão importante quanto a preparação da sessão, né? De ter aquele debate, aquela conversa, como o filme afetou, como é que o aluno, como é que a criança, como é que o estudante viu aquela narrativa audiovisual, como aquilo impactou a ele, como afetou a ele. Então, essa troca, né? Tem escolas que trazem também pessoas já ligadas, né, ao audiovisual para participarem das sessões, pessoas de fora, parceiros, né, tem parcerias, e a gente incentiva isso, a gente trabalha bem perto dessas escolas para isso, né? E a gente proporciona também aos professores sessões cineclubistas, para eles terem essa experiência e saber como reproduzir, né, seus nossos multiplicadores nas escolas. Então, com a pandemia, a gente também não parou, a gente fez sessões online, que aqui por meio dessas plataformas, né, digitais, a gente conseguiu fazer sessão, e é mais fácil também, porque a gente chamou convidados ligados ao cinema, então a gente não parou nem na pandemia, né, de trazer essa experiência do cinema para as unidades escolares e para os profissionais. E não só para os profissionais, né? Porque quando a gente traz para vocês, para nós, né, profissionais da rede, professores, articuladores, enfim, a gente sabe, a gente tem isso na gente, né? Que a gente precisa multiplicar aquilo que a gente recebeu nas formações. Então, a gente está incentivando isso o tempo todo. Então, o Cineclube é esse projeto que prevê, desde a formação, que trabalha, né? Desde a formação de plateia, essa experiência do cinema, vivência, ambientação na sala escura, projeção, telão, e também tem o eixo da produção, né? Assim como quando a gente trabalha com a literatura, né? Aquele leitor que lê muito bem, que lê muito, né? Ele vai escrever muito bem, ele vai articular bem o pensamento, a escrita, vai falar bem, né? Aquele aluno, né, que também já está dominando, já está inserido nessa linguagem audiovisual, ele também vai ter subsídios para produzir, né, seu próprio curta, seu próprio audiovisual. Então, tem esse eixo também. Já estou me avisando aqui com o tempo, então eu vou correr um pouquinho, né? E o Rio Todo em Prosa, esse cineclube está lá no @Rio de Leitores, essa é minha carioca, tem um destaque sobre ele, vocês podem ver, né? E o Rio Todo em Prosa é uma seleção que a gente faz também anualmente, priorizando essa produção autônoma, né, da rede, nessas diferentes linguagens. Para vocês conhecerem melhor, a gente criou também o Instagram do Rio Todo em Prosa, é só acessar @Rio Todo em Prosa, né, que vocês vão ver e vivenciar um pouquinho dessa produção da rede, e nos destaques também tem todas as modalidades, né, tudo que a gente ofereceu, desde o podcast, quem pôde participar dessa seleção, né, teve várias categorias. Então, tem podcast, microconto, fotografia, enfim. É só vocês acessarem o nosso Instagram, começarem a seguir a gente para estar aí com as novidades. Pode passar, gente, eu vou correr aqui, porque eu acho que eu estou estourando o meu tempo e tem muita ação para eu tentar resumir. Esse é o nosso canal. Também, assim, eu poderia ficar falando aqui muita coisa, mas o nosso canal traz muito do nosso trabalho também, né? Vocês vão ver que ele começou na pandemia, quando a gente teve que ficar em lockdown por um tempo, né? Os professores começaram a gravar vídeos de contação de histórias, né? Para diversas faixas etárias, e a gente foi colocando no nosso canal, mas não é só a contação de história, é esse aproveitamento também depois da contação, né? Então, tem dicas, depois que ele contou a história, né, sugere desafios, né, o que a gente pode fazer, qual aproveitamento que a gente vai
fazer desse livro, o que a gente pode trabalhar esse texto. E a gente montou playlists também. As playlists contemplam as diferentes faixas etárias e o assunto também. Então, tem uma playlist do Cineclube também, não deixem de acessar, tá bom? É isso. Vou finalizando aqui, porque senão vou ficar falando de todas as ações, não vai dar tempo, gente, é muita coisa. Então, acesse o nosso canal, se inscreve lá para vocês receberem, ficarem, né, mais chegados com o que a gente vem produzindo na rede, tá bom? Eu vou deixar só o último slide, que é o nosso contato, se vocês puderem colocar aqui o contato da gerência de leitura, tem o nosso telefone, o nosso e-mail, tá bom? Isso aqui, ó, nosso e-mail, nosso telefone, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou chamar o Ricardo, porque a gente precisa, né, isso tudo que eu falei aqui, gente, a gente precisa aproximar, né, as nossas ações, as ações de vocês, a gente precisa trabalhar em rede. Então, é nessa perspectiva desse trabalho em rede que eu chamo o Ricardo aqui, nosso parceiro, né, Ricardo? Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, pessoal, coordenadores, coordenadoras, professores orientadores, professoras articuladoras, professores articuladores, sejam bem-vindos à nossa roda. E eu começo mostrando, ó, já que a Marta falou tão bem sobre as estratégias de leitura da nossa rede, a gente pensou em algumas estratégias de leitura para você, coordenador, você PO, você PA, conseguir trabalhar, instrumentalizar para trabalhar a educação étnico-racial com seus professores e com as suas professoras. Minha primeira indicação de leitura é esse livro aqui, ó, do professor Silvio Almeida, que é o Racismo Estrutural, um livrinho que a gente acha em qualquer lugar, muito simples de leitura. Vocês podem se organizar em grupos de trabalho para ler os capítulos desse livro, né? Já começar a ler a introdução, seguir cada capítulo, discutir, ler com calma. É um livro para a gente comer devagar, assim, as palavras. É um livro que ajuda a entender a questão do racismo estrutural. Um outro livro que com certeza tem nas salas de leitura, que é esse aqui, do professor Kabengele Munanga e da professora Nilma Lino, que é O Negro no Brasil de Hoje, que discute as questões políticas, sociais, perspectivas dos negros. Então, esses dois livros aqui são livros que a gente acredita que são importantes para a gente começar a discussão. E aí, para você se aprofundar, a gente traz esse livro aqui para a gente entender o processo de letramento racial, né? Como é que os nossos alunos conseguem construir esse processo e quais são as dores e os desafios, né, e as potências de ser negro, indígena, migrante na sociedade de hoje, que é uma referência que eu indico a vocês, coordenadores, até para trocar com os professores, um capítulozinho por dia da Neuza Santos Souza, que é o Tornar-se Negro. Por último, um livro mais desafiador, para aqueles que já estão com a discussão avançada, para aqueles que já oferecem já uma leitura consolidada em sala de aula sobre as questões étnico-raciais, eu trago Frantz Fanon, né, que é Por uma Revolução Africana, os textos políticos. São pequenos textos do Frantz, né, do Fanon, que vocês podem trabalhar também nos centros de estudos, nos espaços de discussão, com seus professores em conjunto. Então, peguem esses livros, né, dá para fazer umas grandes rodas, né, para que as pessoas possam conhecer esses autores que pensam essas questões. Poderia trazer muitos outros, mas eu quis trazer os meus livros de cabeceira. Esses são os meus livros de cabeceira de verdade, ficam do lado da minha cama, eu leio esses livros praticamente todos os dias, e é importante pensar que essa formação ela é continuada e ela é processual. A Gerera acredita que o chão da sala de aula, que a escola é o espaço formativo. E aí eu queria mostrar o slide para vocês, que a gente lá na nossa equipe, a gente pensou uma forma de responder as perguntas que vocês trazem, né? Pode passar, por favor. E aí a gente pensou em criar percursos formativos que vocês podem desenvolver em sala de aula. Tem uma breve apresentação da nossa equipe, as nossas áreas de trabalho aí, quem nós somos. Então, isso aí está tudo também no nosso site. É mais para vocês conhecerem as nossas linhas de atuação e quais são os nossos passos. Pode passar, por favor. Esse material vai ficar todo disponível para vocês na plataforma. Então, lá no nosso site, pessoal, só vocês botarem no Google Gerera SME, vocês vão encontrar a nossa página também. Eu coloquei tudo em QR Code para vocês depois na apresentação. Esses são os documentos e as legislações que vão nos ajudar a pensar a educação antirracista, a educação para as relações étnico-raciais, né? É pensar nesse contexto, né, partindo da lei, mas entendendo que, além da lei,
existem corpos e sujeitos que estão sedentos há mais de 500 anos por uma educação igualitária, por uma educação equitativa e por uma educação inclusiva. Assim como eu falei dos livros, né? Nesse momento, Ricardo, poxa, eu não consigo trabalhar com os livros com os professores. Mas pode pegar esses materiais que já estão na página da GERE, vocês podem escolher um desses livros que estão disponíveis lá online para trabalhar de maneira tranquila, com seus professores, para orientar a construção dos seus planos, né, do plano gestor da unidade escolar, o projeto político-pedagógico e as ações cotidianas das escolas. Não dá mais para a gente trabalhar só o Abril Indígena, não dá mais para a gente trabalhar o 13 de maio, não dá mais para a gente trabalhar só o Novembro Negro. A gente tem que trabalhar a educação étnico-referenciada todos os dias, partindo do nosso currículo, partindo do território escolar e partindo das histórias de vida dos alunos. Pode passar, por favor. Esse material está todo disponível no site da GERE, tá? Todos esses ali. E aí, eu trago uma dica para vocês, trago o Ian, que é o personagem do material Reeduca. Ali, ó, apontando o celular para esse QR Code, vocês conseguem ter acesso à nossa página e todos os materiais que a gente organizou. O nosso site é um grande repositório. O que é isso? Ah, poxa, eu quero fazer uma conversa com os professores de alfabetização. Tem material lá. Poxa, eu quero fazer uma roda com os professores do berçário. A gente tem material para isso. Poxa, eu queria fazer uma roda com os professores da EJA, né? Pessoal, tem material para todos os tipos de formação que vocês querem desenvolver com seus professores e com as suas professoras. Então, partindo dali, né, a gente já organizou todo um percurso formativo para cada um desses links e vocês conseguem, a partir de vídeos, de documentos, de textos, construir o processo formativo coerente com a sua unidade escolar. Pode passar. Outro desafio que eu faço a vocês, pessoal, é pensar também na identidade racial desses professores que trabalham com vocês, né? De que maneira esse professor, essa professora se identifica racialmente. Vamos fazer uma pesquisa, né? Pegar os indicadores do IBGE, né? Cor, barra raça, e pensar, quem são esses meus professores? Qual é a identidade racial deles? Esse é um bom ponto de partida, para depois a gente olhar para os alunos, depois olhar para a comunidade escolar. E ali, tem vários temas que vocês trouxeram para a gente, né? Como sugestões de trabalho, de pesquisa, as dúvidas que vocês trouxeram. E aí nós separamos alguns vídeos que podem orientar nessa discussão desses temas, né? Desse aprofundamento. Lembrando que a educação antirracista ela não deve ser só protagonizada pelos professores pretos, né? Pelos professores negros da sala de aula. É fundamental que os professores brancos também estejam aliados nessa pauta. Aliados, compreendendo o impacto do racismo estrutural sobre os corpos negros e compreendendo até também os seus sistemas de privilégio. Então, é um papel desses professores dar suporte aos seus colegas. A gente recebeu essa semana uma professora lá na escola, e foi na escola, olha, a cabeça de escola não sai de mim, né? Mas lá na gerência, foi muito interessante, assim. Ela não foi sozinha, ela foi com uma outra professora, que era uma professora branca. Então, foi extremamente importante, porque eu senti a cumplicidade entre as duas. Né? A professora branca entendendo o papel dela enquanto suporte emocional, enquanto suporte de referenciar a colega em uns espaços em que ela sofreu racismo, né? Nos momentos de vida dela, enquanto amiga. Né? Muitas das vezes, os professores que desenvolvem as ações antirracistas nas escolas, eles estão cansados de fazer as ações sozinhos. Então, quando eles encontram um coletivo, quando eles encontram um colega que é branco e consegue entender que ele precisa fazer parte dessa rede, tudo começa a ser construído de uma maneira mais efetiva. Então, a gente traz duas atividades ali, que não são apenas lives, que também tem textos, tem materiais, tem biografias, que podem ajudar vocês a discutir esses temas. Pode passar, por favor. Tá? Então, é muito importante, pessoal, pensar na circularidade, né? Pensar que essas formações elas podem ser feitas em coletivo, dentro do próprio espaço da unidade escolar. É claro que a GERE vai oferecer as lives, vai oferecer formações, é claro que a gente vai estar nas formações da Escola de Formação Paulo Freire, é evidente, né, que a gente vai produzir mais materiais, mas para esse começo, para agora, para vocês começarem a ter um start, é muito importante pensar que existe já um conjunto de materiais separados, produzidos e pensados para você, PA, PO, CP, poder já começar a fazer o trabalho formativo dentro do espaço de sala de aula. Pode passar, por favor. Aí tem mais materiais, não vou perder muito tempo falando sobre isso, eu quero falar sobre uma outra questão que a gente trouxe.
Né? E aí, eu queria destacar que a gente tem as agendas da GERE, nós já fizemos essas agendas pensando sempre na construção de um projeto que seja da sala de aula, que seja da escola. A gente não acredita em cartilhas, né, de educação étnico-referenciada. A gente acredita nas narrativas das escolas, nas narrativas dos docentes, nesse encontro que a gente dá entre a negritude, entre a cultura indígena, entre a cultura dos povos migrantes, entre a cultura dos povos que são circenses, ciganos, no que se dá no espaço escolar e a maneira como a gente, enquanto professores, enquanto CPs, enquanto POs, enquanto PAs, a gente consegue dialogar com os nossos alunos para construir um projeto de educação coletiva. Seria muito tranquilo. Pô, a GERE vai produzir um projeto de educação étnico-referenciada do começo ao fim para todas as escolas. Estaria certo? Não. Estaria incoerente com todas as propostas que a gente tem. A gente estaria jogando fora todas essas referências teóricas que a gente traz aqui. A nossa ideia é que cada escola tenha o seu projeto pautado na sua realidade étnico-racial. Que o enfrentamento contra o racismo seja uma pauta coletiva, em que brancos e não brancos possam juntos estar lado a lado, construindo uma escola para todos. Não dá mais para a gente ter uma escola como a gente tinha há alguns anos atrás, em que os nossos alunos negros eles eram preteridos, já eram avaliados como sem possibilidade de aprender, já não eram enxergados como pessoas capazes de construir ciência. Não dá mais para isso. Agora chegou a hora da gente romper esse véu do racismo estrutural e construir uma educação antirracista todos os dias. Pode passar, por favor. E aí, pessoal, eu trago um percursinho, né, que é um percurso formativo que vai auxiliar vocês na construção desse projeto antirracista da sua unidade escolar. Não dá mais para a gente pensar que pode haver modelos, né? Os modelos, eles servem para silenciar as diversidades e os muitos corpos que estão presentes nas escolas. Então, é importante a gente pensar o seguinte, né? O que é criar um projeto de escola para a educação das relações étnico-raciais? Você já parou e perguntou para os seus professores o que eles pensam sobre essa educação para as relações étnico-raciais? Quais são os objetivos deles? Começa fazendo no quadro lá, ó, reúne os professores, faz uma tempestade de palavras e, a partir dali, vocês criarem um objetivo para a ação da sua escola. E entender como o estudante, né, ele é um sujeito integral e ele é um sujeito sócio-histórico. Ele está imerso num ambiente que é totalmente diversificado, né, que ele possui um signo, ele possui um significado, esse corpo ele pulsa. Entender que esses estudantes eles têm particularidades e questões inerentes ao seu território. Mas isso não quer dizer que todo aluno da Mangueira é igual. Isso não quer dizer que todo aluno da Pedreira é igual. Isso não quer dizer que todo aluno de São Carlos é igual. Isso quer dizer que existem muitos corpos e que cada corpo se relaciona de maneira diferente com esse território. E a gente consegue dar conta disso no nosso planejamento, né? E é importante pensar, pessoal, nas diferentes faixas etárias, né? Pensar como esses sujeitos eles têm diferentes idades, diferentes necessidades. Não dá para a gente infantilizar os jovens e adultos e não dá para a gente transformar as nossas crianças em adultos, porque é um risco que a gente corre, né? Fazer com que a criança negra ela amadureça muito cedo por conta dos processos racistas e por conta da maneira como a gente acha que tira o direito da infância das crianças pretas. O desafio que eu faço a você é pensar a particularidade de cada etapa de ensino, cada modalidade de ensino, cada ano de escolaridade e construir uma educação diferenciada. Diferenciada não é para trazer um lugar de desprestígio para essa cultura. Não, é para tirar esse lugar do desprestígio e trazer a riqueza e a potência, né? As pessoas falam que é para esclarecer. O nosso convite é para vocês escurecerem os currículos, escurecerem as práticas e escurecerem as ações. E aí, pessoal, já vou terminando, porque o tempo hoje está bem corrido. Eu vou pedir a vocês para que depois, com calma, olhem esses percursos com seus professores, olhem cada um desses vídeos e que estejam conosco, né? E que convido vocês a pensarem como a sua escola pode ser esse espaço formativo, como a sua escola pode ser esse espaço de ampliar as ações e de transformar esses corpos que antes, né? Gente, tem uma urgência, né?
São mais de 500 anos em que a gente vive uma educação que é racista, né? Nesse cenário global, nesse cenário brasileiro. Chegou a hora da gente mudar isso, de quebrar essa história. Chegou a hora da gente criar uma educação antirracista. E esse não é um dever apenas da GERE. Esse é um dever de cada professor, de cada CP, de cada PO e de cada PA. Nós estamos com vocês nessa luta, mas a gente acredita que cada professor que está em sala de aula, vocês, CPs, POs e PAs, são membros da GERE também, e tem esse papel de estabelecer lugares formativos cotidianos. Bem, eu vou chamar o Paulo para essa roda, né, que está bem animada, para ele falar um pouco sobre, um pouco não, muito, né, porque as ações que ele desenvolve são incríveis. Pessoal, tem o nosso contato ali, mas vai dar tudo para vocês ali no site, né, na plataforma da EPF, então eu fico muito tranquilo. Paulo, chega mais, né? Eu lembro muito da primeira ação da GPPE que eu acompanhei com vocês, que foi sobre valorizar a memória, né, dos corpos negros. E então, assim, fico muito feliz em estar com você nessa roda. E aí, agora é contigo. Obrigado, Ricardo. Primeiro, bom dia a todas e a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui dos projetos, da gerência de projetos pedagógicos extracurriculares. A gente tem dentro da gerência 5 eixos temáticos que a gente trabalha, e aí vamos para a apresentação, porque a gente já está com o tempo bem estouradinho, vamos tentar ser mais rápido. Todas as nossas apresentações vão estar disponíveis na plataforma da Escola Paulo Freire, então depois vocês podem entrar lá, olhar e tentar entender um pouco mais sobre aquilo que a gente desenvolve nas gerências. Se puder abrir a apresentação. E todos os programas e ações também da gerência estão disponíveis no portal do Rio Educa. Quando você entrar lá em programas e ações, você consegue abrir cada um dos projetos que acontecem sob a responsabilidade da GPPE. Vamos para frente, por favor? Então, a GPPE, diretamente, ela cuida de 2 questões centrais, que são as unidades de extensão, pode ir avançando. Eu vou falando, você vai avançando devagarinho, a gente vai conseguindo dialogar. Que são os clubes escolares, os núcleos de arte e os polos de educação do trabalho. São 17 unidades escolares com esse perfil hoje na rede, que desenvolvem projetos variados nessa perspectiva da extensão curricular. Vamos para frente, por favor. Pode ir avançando. A gente desenvolveu também em janeiro desse ano, e a gente mantém para julho desse ano também, e a princípio para todo o período de férias e de recesso, o Escola de Férias. A Escola de Férias foi um momento importante que aconteceu em janeiro, como projeto piloto. A gente envolveu 11 unidades escolares, então a ideia é ampliar para julho já com mais escolas, onde a gente trabalhou oficinas vinculadas a 5 eixos temáticos: inovação e tecnologia, arte e musicalização, corpo e movimento, linguagem, comunicação e a construção do pensamento lógico. As oficinas no Passinho, luz de cameração, Criarte, Inovei, Circuito Radical, Pega a Visão e na Rima. Então, já comecem a se organizar, porque em julho, a gente, a partir de abril, já vai começar a divulgar a edição de julho, e a ideia é que a gente amplie a quantidade de unidades escolares, atenda, e a cada edição a gente vai ampliando a quantidade de unidades escolares, vai atendendo mais escolas. Vamos para frente, por favor. Agora eu vou falar do eixo artístico. O eixo artístico a gente atende da educação infantil ao PEJA 1 e 2. Então, são projetos relacionados a uma amostra de multilinguagens, onde a gente trabalha todas as linguagens da arte. Então, Festa, que é o Festival de Teatro, a Mostra de Dança, o FECEM, que é o Festival da Canção, a Mostra de Cinema, que é de uma edição que a gente vai iniciar esse ano, a Orquestra de Vozes Meninos do Rio, Lentes do Olhar, tudo na perspectiva da arte visual, da arte cênica, de todas as vertentes da arte nessa perspectiva de uma amostra de multilinguagens. Então, as etapas de todos esses projetos vão acontecer em nível regional, em nível local, e depois a gente vai fazer uma amostra de linguagens, aí sim municipal, com a apresentação de todos os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do ano. Vamos para frente, aí a equipe do eixo artístico, essas são as pessoas que compõem a equipe, eu não vou falar, vocês vão ter acesso depois à apresentação. O eixo esportivo é o próximo eixo. Pode passar, por favor. No eixo esportivo, a gente vai realizar a 32ª edição dos Jogos Estudantis. A gente realiza esse ano os Jogos Inclusivos Carioca. É uma iniciativa que já acontece em diversas regionais.
mas a gente pretende fazer uma etapa municipal no dia 30 de setembro, lá no Parque Olímpico. Quer dizer, um momento importante, com esportes adaptados, com presença de atletas paralímpicos. A gente tem uma parceria com a Special Olympics, com o Comitê Paralímpico, com o Instituto Helena Tchoff. Então, a gente vai tentar desenvolver algo que fique marcado na rede, que a gente possa desenvolver efetivamente depois nas nossas unidades escolares. O 5º Seminário de Boas Práticas da Educação Física, o xadrez na rede, retomar o xadrez na rede. A gente teve durante muitos anos os heróis do tabuleiro, e a gente quer retomar essa perspectiva do xadrez na rede, é fundamental, muito importante. E uma outra ação que a gente inicia também esse ano, que é o esporte de orientação nas escolas, que a gente atinge como público-alvo o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Vamos para frente, por favor, que agora a gente vai para o eixo, essa é a equipe do esportivo, e o próximo eixo é o eixo de sustentabilidade. Aí, no eixo de sustentabilidade, a gente tem diversas ações, a gente também vai da educação infantil até o PJ1 e 2, como público-alvo. Aí tem o Ambienta Rio, a Escola Faz a Diferença, o Bike Educa, são vários projetos com parcerias com entidades, com outros órgãos da prefeitura, de outros locais, de empresas, de organizações da sociedade civil. Planetário Universo ao Seu Alcance, que é a visita ao planetário, o Dia Mundial Sem Carro, Esse Rio é Meu, o programa Shell and Explorer, Plantando o Futuro, Office Mob, Light nas Escolas, Educação Ambiental Itinerante, Hortas Escolares e o Ecoviver. Como eu disse, todos esses projetos, todos esses programas e ações estão disponíveis lá no portal do Rio Educa. Quando você entra no Programas e Ações, lá aparece cada um desses projetos e vem uma explicação dizendo como funciona, como acontece cada um desses projetos. Vamos avançar, mostrar a equipe do eixo de sustentabilidade. Essa é a equipe que está lá conosco. E agora vamos para o eixo de educação patrimonial, que são os projetos que o Ricardo acabou de citar, inclusive, que é o Trilhas Identitárias. Trilhas Identitárias é um projeto que justamente recupera a memória e a questão do território. Então, a gente levou a última edição, a gente levou no dia 8 de março, a Selminha Sorriso, na escola que ela estudou, e ela ficou muito emocionada. Foi feito um mural contando toda a trajetória dela lá, falando sobre o mural. O Ricardo estava lá, não é, Ricardo? Ela não parava de chorar, ficou muito emocionada. Ela fez uma fala, a gente teve um momento também de dialogar com uma turma, e ela, nesse diálogo com a turma, ela cita um momento que ela passou na vida dela de um caso de violência familiar. Então, isso teve repercussão, inclusive, na imprensa, e foi muito importante para os nossos alunos e alunas, porque surgiu essa expressão dela, essa fala dela surgiu de um questionamento de uma aluna que perguntou o que ela achava sobre essa condição, e ela relata o momento que ela vivenciou, que ela passou. E foi muito bacana. A gente também tem, dentro do eixo de educação patrimonial, Tirando a Droga de Cena, o Escolhe Museu, as Memórias em Rede. Aí vamos para frente, mostrar a equipe do eixo de educação patrimonial. Pode avançar, por favor. E aí a gente vai, no final, para o eixo, aí a equipe da educação patrimonial, e agora o último eixo da gerência. Pode avançar, por favor. Que é o eixo de educação e equidade de gênero. A gente trata ali do público-alvo, é toda a rede pública. Então, é o Livros para Estudar, que é a distribuição de absorventes para as meninas, Atitude Positiva, Conselho de Mães, professoras e meninas, curso de formação que a gente está trabalhando. A gente está sendo feita uma enquete junto com a Secretaria das Mulheres do município. Nessa enquete, a gente vai ter um resultado, e a partir desse resultado a gente vai construir a ementa de um curso que a Escola Paulo Freire vai desenvolver, de formação, justamente nessa perspectiva de equidade de gênero, e o Comitê de Gênero. Eu acho que eu falei de tudo, falei sobre todos os projetos, programas e ações que desenvolvemos na gerência. A gerência tem um alcance muito grande. Eu queria agradecer à Escola Paulo Freire, a Adriana, muito obrigado por você ter dado essa oportunidade da gente apresentar todos os projetos da coordenadoria. Aí está o nosso contato, o nosso e-mail. A gente também tem uma página no Instagram, também da GPPE, e depois a Adriana provavelmente vai estar divulgando para vocês. É isso, Adriana, agora é com você para finalizar esse dia, essa manhã,
de muito diálogo, de muito debate, de muita conversa com toda a rede. Obrigado, Adriana. Paulo, super obrigada, né, por você, por todos, né, da equipe, né, da coordenadoria estarem aqui, né, conversando. E antes de eu retomar, eu queria passar alguns informes, né, para quem está aí nos escutando. Esse encontro ele vai ficar gravado, então, assim, não se preocupem, se não conseguiu assistir tudo, né, a gente vai retomar, ele está no canal, no aplicativo Reeduca em Casa, no canal Gestor e também no YouTube da Escola de Formação Paulo Freire. Lembrando também que a gente tem um ponto de apoio da plataforma da Escola de Formação Paulo Freire. Quem ainda não acessou todo esse material, né, a gente aqui acompanhou os chats, tanto do YouTube quanto do canal de gestores, né? Muitos elogios, a gente super agradece a participação de vocês. E lembrando que esse material vai estar todo na plataforma, a gente vai encaminhar por e-mail para as escolas, mas ele também vai estar lá no ponto de apoio da plataforma, né, do Diálogos Pedagógicos, junto com o fórum, que é aberto toda segunda-feira. Então, segunda-feira, a gente abre um fórum só para questões específicas discutidas nesse último encontro, no 5º encontro do Diálogos. Eu comecei o encontro, nem falei do título, né, super alvoroçada aqui para receber todos eles. Então, assim, quero trazer aqui os meus convidados de hoje, falar que o nosso encontro hoje, a temática dele é leituras, diversidades e extensão curricular. Então, assim, queria retomar um pouco a fala. Jeff, pode trazer os convidados de volta. E queria, assim, retomar um pouco a proposta do diálogo, né, da gente estar conversando com vocês aqui, da escola, né, trazendo as equipes semanalmente, né, para conversar com vocês, né, interagirem, trazerem algumas questões para serem pensadas nesse projeto, nesse grande planejamento da escola, né, e entender um pouco, desde a fala lá da Marta, quando ela fala da importância da leitura, né, da formação de leitores, tanto para alunos, professores, para toda a equipe da escola, para a comunidade onde a escola está inserida, né? Qual é o papel, né? E assim, você, coordenador, que tem o PO e o PA, que tem um professor de sala de leitura na escola, né? Um grande parceiro para dinamizar esse trabalho de acervo de livros, de planejamento, de entender qual o melhor título, como eu posso trabalhar toda essa questão da leitura dentro da escola. Quando o Ricardo, né, que é nosso amigo aqui de carteirinha, o Ricardo já teve no primeiro encontro, no primeiro diálogo pedagógico, no primeiro encontro, né, trazendo um pouco essa questão da Gerê, toda essa documentação, esse embasamento teórico, né, já passou da hora da gente trazer para a escola, né, nesse espaço de discussão, todas as questões que o Ricardo nos apresenta. Então, esse material, super agradeço a Gereira, a equipe que está aí toda presente, e também a fala do Paulo, né? Quando o Paulo fala de todos esses eixos que são importantes e que atravessam o planejamento da escola, né? A sustentabilidade, as questões de educação física, do esporte, de trazer o mundo para dentro da escola e para dentro da sala de aula. Então, assim, já passou da hora do projeto político-pedagógico da escola, do plano de ação e do planejamento pedagógico anual das escolas, das creches e dos EDIs conversarem e pensarem em todas essas temáticas. Vocês que estiveram à frente aí de todo o trabalho coletivo, né, da discussão do plano de ação, pensar, a gente conseguiu abordar todas essas temáticas? A gente pensou em ações que contemplem essas temáticas? Então, é uma reflexão para vocês que estão aí. Então, Jefferson, pode trazer nossos convidados. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Falei bastante agora, mas foi um minutinho para todo mundo beber um golinho de água, né? Então, assim, super obrigada em nome da Escola Paulo Freire. A gente teve muitos elogios, a gente colocou nos chats os livros, os títulos com os autores que o Ricardo trouxe. A gente vai levar isso para a plataforma também. É importante para os professores, né, para o coordenador ter um embasamento teórico da onde eu trago as minhas discussões. Então, quero, em nome da escola, agradecer, trazer as considerações finais. A gente começa com a Joana, coordenadora aí da equipe. Super obrigada. Bom, eu espero que as equipes, né, tenham tido a dimensão de quanta coisa bacana está acontecendo aqui na CME. E isso que é pensado aqui é pensado para apropriação das escolas. Então, é para a gente tentar inverter, né, virar uma chave de que quando a SME está propondo um projeto, não é um a mais, é
como a gente olha para a proposta da SME e a gente olha para o que a gente já faz de muito bom e soma forças, né? A gente está bastante orgulhoso, estamos muito empenhados e queremos, mais uma vez, colocar a coordenadoria à disposição das escolas. Entrem em contato com a gente, tragam as dúvidas, né? Todas essas gerências, elas têm como premissas o trabalho interdisciplinar. Eu acho que isso ficou evidente na proposta de ação de cada uma delas. E é isso que vai fazer o currículo e as propostas pedagógicas e o envolvimento darem uma liga, sabe? A coordenadoria de extensão curricular, né, de educação integral, é para pensar esse sujeito como um todo, mas é para além da extensão, é para potencializar aquilo que o campo já faz muito bem. Então, muito obrigada a todos que acompanharam a gente e muito obrigada mais uma vez à Escola de Formação por nos receber nessa manhã. Marta, suas considerações finais, depois o Ricardo e o Paulo. Então, gente, eu só tenho a agradecer, um prazer imenso estar aqui com vocês essa manhã, né? Foi uma troca muito produtiva. E, assim, eu só tenho a agradecer em nome de toda a gerência de leitura, em nome da professora Carla Celestino, nossa gerente, agradecer e dizer que a gente está disponível, né, para trabalhar junto com vocês, estreitar nossas relações, né, porque a gente acredita nisso, no trabalho em rede, né, no trabalho conjunto. Para ser potente, a gente tem que trabalhar em rede. É isso aí. Eu queria agradecer a EPF, queria agradecer a Joana, queria agradecer a Morgana, queria agradecer a Adriana, queria agradecer essa rede, que na maioria dela é preta, né, e mulher. E peço licença para ler um poema de Conceição Evaristo. É bem curtinho e está nesse livro aqui, ó. Eu tenho certeza que vocês vão procurar lá na sala de leitura. Vozes mulheres. A voz de minha avó ecoou criança. Nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. Voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo. Eu queria também aqui, Adriana, aproveitar, já vou começar a falar, agradecer você, agradecer a Escola de Formação pela oportunidade e que a gente continue ecoando esse debate lindo e maravilhoso, profícuo, e se prepare por todos os projetos que a CIEC irá desenvolver esse ano. São muitos, cada vez melhor pensados, melhor estruturados, para que todos e todas possam participar, porque todos os nossos alunos e todas as nossas alunas têm uma oportunidade de vivenciar práticas diferentes daquelas fazem efetivamente no momento cotidiano da escola. É isso que a gente se propõe, é para isso que a gente está aqui e é para isso que a gente atua de forma conjunta, de forma unificada, pensando nisso. Vamos continuar ecoando. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, super obrigada. Eu vou pedir ao Jefferson para colocar aqui o contato da CIEC. Jefferson, super obrigada para quem nos assistiu. A gente está colocando o endereço da coordenadoria, o e-mail institucional da coordenadoria e o telefone. Então, qualquer dúvida que vocês quiserem buscar, entrem em contato, tá? E, assim, lembrar da avaliação que a gente tem hoje. O pessoal vai colocar a avaliação no chat. Essa avaliação ela vai ficar disponível para você
Quem puder logo agora entrar, acessar e fazer essa avaliação, não deixar para amanhã, mas ela vai ficar disponível até semana que vem, até quarta-feira da semana que vem. Então, é importante para quem nos assistir depois saber de ter essa possibilidade. E como o Ricardo falou, a gente incluiu uma questão baseada na pesquisa do IBGE. Nessa avaliação, a gente vai fazer um levantamento, né, da situação de quem está nos assistindo. É importante, né, a gente trazer essa questão. Então, assim, super obrigada mais uma vez. Em nome da nossa gerência aqui, eu não estou sozinha, tem uma equipe aqui dentro da sala rodando isso. Então, super obrigada mais uma vez e até semana que vem no Diálogos número 6. Tchau!